E esse estudo nós temos passado por cada versículo de cada capítulo nessa carta. O tema geral desse estudo tem sido Jesus, a solução de Deus para as crises na igreja. Temos juntos aprendido que o fato de depositarmos a nossa confiança em Deus, cremos em Jesus, recebemos o Espírito de Deus para habitar em nós, Deus formar em nós o desejo de agradá-lo. Ainda assim, isso não evita, não impede, não acaba com possíveis desentendimentos, discussões, problemas, crises no meio da igreja. E igreja aqui somos nós, os crentes, o povo de Deus. Então, sim, crises há no meio do povo de Deus, mas Jesus é a solução para cada uma delas. Temos aprendido isso. Pode avançar, por favor. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 4 dessa carta. Então já cobrimos aí os primeiros 3 capítulos e hoje nós iniciaremos o capítulo 4. Estaremos lendo e refletindo nos 5 primeiros versos da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos de 1 a 5. Vou pedir para o Roberto avançar mais um aí e vai revelar o tema para essa nossa reflexão deste trecho desta noite, tá? As credenciais dos líderes da igreja. As credenciais dos líderes da igreja. Com esse tema em mente, pensando, e quando a gente fala aqui os líderes da igreja, os irmãos vão perceber, para o nosso contexto, estamos falando do pastor da igreja, dos pastores da igreja. Então, enquanto fazemos a leitura, atente para o que o texto nos diz e depois nós vamos olhar com mais cuidado cada parte e entender aquilo que Deus deseja para nós. Então, acompanhe aí na sua Bíblia, enquanto eu faço a leitura. Eu estou utilizando, como tem sido meu costume, a versão atualizada das Escrituras Sagradas. Nela, a palavra de Deus nos diz o seguinte: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Verso 3. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguia a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Mais uma vez, Senhor, nós reconhecemos a nossa necessidade, a ajuda que a nossa mente precisa, que o nosso coração precisa, para entender as palavras que não são desse mundo, as palavras que vêm dos altos céus e que o Senhor registrou na Bíblia para nosso ensino, para nossa instrução, para nos habilitar a vivermos num relacionamento verdadeiro, único, salvífico contigo, através de Jesus Cristo, teu Filho.
Senhor Deus, obrigado pelo teu Espírito que ilumina o nosso entendimento. Opera, Deus, faz aquilo que o Senhor desejar fazer nessa noite. Realiza a tua vontade sobre as nossas vidas. Nos faz lembrar daquilo que precisamos lembrar. Nos ensina aquilo que precisamos aprender. Nos desafia, Senhor. Nos exorta, chame a nossa atenção. Produza, Senhor, edificação na tua igreja e salvação no nosso meio, segundo o teu bem-querer. Assim nós oramos, certos de que o Senhor está trabalhando desde já. E nesse sentido, cheio de esperança e fé, nós agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, então, nós temos iniciado esses últimos trechos dessa epístola, percebendo que dentro das várias crises que essa igreja estava enfrentando, uma em específico é a que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Ele já começou a tratar dessa crise lá no capítulo 3, e agora no capítulo 4 ele continua tratando dessa mesma crise, que é aquela crise da visão errada que aqueles crentes estavam tendo sobre a pessoa do próprio apóstolo Paulo, bem como sobre os demais líderes que passaram pela história daquela igreja, a igreja de Corinto. Então Paulo tinha sido o fundador daquela igreja. Depois dele nós vemos aí que Apolo chegou naquela igreja. Nós vemos que teve uma influência de ensino naquela igreja do apóstolo Pedro também, conforme vimos no texto. E alguns membros ali que se reportavam como e se identificavam como seguidores, discípulos exclusivamente de Jesus. E a gente vai entender melhor, um pouquinho mais para frente, o que eles queriam dizer com isso. E, embora isso possa soar bem espiritual e até desejável, a gente vai perceber que no caso em específico aqui não era tão assim, tá? Então, disputas, partidos estavam no meio da igreja. Paulo já veio demonstrando vez após vez que aquele entendimento dos crentes estava completamente equivocado. E ele encerrou o capítulo 3, e aqui é o contexto que nós precisamos para a entrada no capítulo 4. Nós vamos relembrar isso, pode avançar, por favor. Pode ir. Ele relembrou aqui, mais um pouquinho aí. Ele relembrou aqui que no capítulo 3, vamos ver aqui, reler os versos 22 e 23, tá? Aqui mesmo, na primeira carta, capítulo 3, versos 22 e 23, Paulo relembra para aqueles crentes que tudo é deles. Veja as palavras do apóstolo Paulo aqui. Ele diz assim: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, que é o outro nome usado aqui, mas faz referência ao apóstolo Pedro, né? O discípulo de Jesus. E ele continua no verso 22. Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, enquanto aqueles irmãos estavam com o pensamento de que eles eram posse ali dos apóstolos ou dos líderes daquela igreja, né? Um irmão se levantava e falava: eu sou de Paulo. O outro falava: eu sou de Apolo. Não, eu sou de Pedro. Os irmãos estavam entendendo a si mesmo como posse daqueles líderes. E com esse trecho aqui, Paulo corrige esse entendimento errado daqueles irmãos. Pode avançar, Roberto, por favor, mais um pouco. O pensamento que está sendo corrigido aqui é: os crentes não foram dados por Deus para os líderes. Então, quando nós pensamos na liderança da igreja de Deus, nós não encontramos na Bíblia os crentes sendo dados para os líderes, de tal maneira que os líderes, no caso aqui no nosso contexto, os pastores, possam se sentir à vontade para dizer: opa, essas ovelhas aqui são as ovelhas que Deus me deu,
Então agora, como são minhas, eu vou fazer o que eu bem entender. Elas vão ter que seguir o que eu preferir, o que eu desejar, as ideias que eu achar que são melhores ideias, o caminho e estratégia que eu desejar. Tá? Os irmãos lá em Corinto estavam pensando desse jeito. Paulo, é contigo. Eu sou do seu time. Você fala qual foi a ideia que você teve, o que você quer que a gente faça. Estou contigo e não abro, como diz o ditado. Tá? Paulo mostra aqui, pela orientação da palavra de Deus, que não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário. Ao invés dos crentes serem dados aos líderes, é o contrário. Os líderes foram dados por Deus para os crentes. Então, enquanto o povo dizia, eu sou de Paulo, ou eu de Apolo, ou eu de Pedro, que seja, o correto, né, deveria ser o contrário. E Paulo está explicando isso, está dizendo, olha, Deus foi quem escolheu esses líderes e deu para vocês. Então, os líderes não têm autonomia para decidir o que eles querem ensinar, o que eles querem pregar, o que eles pensam, o que eles gostam, o que eles preferem. De tal maneira que um líder de Deus, isso é importante, tá? Um líder, um pastor de Deus, não tem liberdade para pensar, falar, dizer e agir diferente de um outro líder também de Deus. O papel que eles desempenham, as responsabilidades que eles receberam de um único, mesmo Deus. E por isso, essa orientação deles vem de Deus e não da sua própria cabeça. E aí, isso fica muito claro que, sendo dessa forma, não faz nenhum sentido partidos dessa natureza no meio da igreja. Um partido de Paulo, um partido de Pedro, um partido de Apolo, se os três estão alinhados, recebendo da mesma fonte, em busca do mesmo objetivo, desempenhando tarefa semelhante. Pode avançar, Roberto, por favor. Sendo assim, se os líderes foram dados por Deus para a igreja e não o contrário, então a igreja, os crentes, você deve conhecer e verificar as credenciais desses líderes. Nos nossos dias, isso não é novidade dos nossos dias, mas infelizmente, nos nossos dias essa realidade persiste. Nem todo aquele que se chama líder na igreja de Deus é, de fato, líder na igreja de Deus segundo Deus, segundo a opinião, tá, de Deus. Se você perguntar para Deus, esse líder aqui, esse pastor, é um pastor de Deus? Se nós pegarmos todos os pastores das igrejas aqui da cidade de São Paulo e tivéssemos a oportunidade de perguntar para Deus, ó, tá aqui reunidos no Ibirapuera, todos os pastores de São Paulo, Deus bateria lá o carimbo verdinho de aprovação em todos esses pastores? A gente não precisa ir muito longe para perceber que a resposta aqui, né, a pergunta aqui é retórica. A resposta é óbvia. É claro que não. E a implicação lógica disso é que toda a igreja corre o risco de ter na sua liderança um pastor que ela venha a reconhecer, mas que Deus não o reconheça. Toda a igreja corre esse risco. Como então a igreja deve mitigar esse risco? Como é que a igreja deve ser responsável ao ponto
de avaliar isso, de perceber isso, de se proteger dessa possibilidade, que infelizmente, em muitos casos, é uma realidade. Então, dentro do que Paulo vem explicando para aqueles irmãos, ele destaca o que nós podemos chamar de credenciais dos líderes da igreja, dos homens de Deus. E essas credenciais a igreja precisa não só conhecer, mas também verificar. Verificar para que possa estar tranquila em relação àqueles que estão conduzindo o rebanho, como também tomar providência para, se for necessário, trocar essa liderança, tirar essa liderança e substituir essa liderança. Tá? Às vezes isso se faz necessário. Então, para que a igreja possa entender a sua responsabilidade, conhecer e verificar, Paulo escreveu isso aqui, alertou aqueles irmãos e nós vamos refletir um pouco sobre isso. Vamos avançar, por favor. Pensando nessas credenciais, veja que o nosso texto demonstra o que a gente pode chamar aí de uma primeira credencial. Eu estou chamando de primeira, não porque seja a mais importante, tá? Eu só estou colocando na ordem que aparece no nosso texto. Então, primeira aí não quer dizer que ela tenha que vir antes das outras, mas simplesmente porque apareceu primeiro aqui no nosso texto. Veja só no verso 1, estamos aqui no capítulo 4 da primeira de Paulo aos Coríntios. Verso 1, o apóstolo Paulo vai avançar no desenvolvimento daquela ideia com a qual ele concluiu o capítulo 3. Ele disse, olha, os líderes, o Paulo, o Apolo, o Pedro, essa liderança aí, Deus que deu para vocês. Tudo é vosso, porque vocês estão em Cristo, então vocês têm a Deus e vocês têm tudo aquilo que vem de fato da parte de Deus, incluindo esses líderes. E aí no verso 4 ele diz, assim pois, ou seja, de acordo com isso, concordando com essa ideia, aí o verso 4 ele diz, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. E aqui Paulo vem dando o que aqueles crentes precisavam perceber e entender como primeira credencial de um líder, de um pastor, para que eles pudessem ter a visão correta e estarem precavidos e evitarem outras crises ali no seu meio. Então ele diz, o líder, ele deve ser ministro de Cristo. Tem uma breve definição aí de ministro, aquele a quem o chefe maior encarregou de uma função. Tá? Então a ideia de ministro aqui é a ideia daquela pessoa encarregada por um superior. Não é o ministro aquele que diz, olha, a partir de hoje eu sou ministro e aí agora eu vou dizer o que vocês vão fazer. Não. Essa ideia de ministro, e aqui ministro de Cristo, já mostra inclusive quem é esse chefe maior. Quem é esse que é necessário que chame, que encarregue aquele que vai se tornar ministro. Perceba, deixa marcado aqui no capítulo 4 onde nós estamos, e veja, vamos relembrar aqui no capítulo 1, aqui mesmo, na primeira de Paulo aos Coríntios. Capítulo 1, veja que é exatamente a maneira como Paulo se apresenta. Nós já vimos isso quando estudamos o capítulo 1 dessa carta. Veja o que encontramos aí. Capítulo 1, verso 1. Paulo se apresentando para aquela igreja, ele diz, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E até aí é suficiente. Perceba que Paulo não disse, um dia eu estava por aí, e aí eu decidi que a partir de agora eu vou ser um apóstolo, e agora vocês obedeçam o que eu vou dizer. Ele diz, eu fui chamado para ser apóstolo pela vontade de Deus. Primeiro critério, a primeira credencial que a igreja precisa investigar, a igreja precisa se certificar a respeito do seu pastor, a respeito dos seus pastores, é este líder,
este pastor, ele foi chamado por Deus? Ele é um ministro de Cristo? O ministério que ele desempenha é o ministério de Cristo ou é o ministério dele? E aí talvez nesse momento você está pensando no pastor fulano de tal, do ministério, fulano, ou o trabalho, a igreja tal, do ministério do pastor tal. Né? Irmãos, essa ideia de ministério do pastor tal, nós não encontramos na Bíblia. O ministério é o ministério de Cristo. E os ministros chamados para liderar, para conduzir, para servir a igreja de Deus, são ministros de Cristo, recebendo função e responsabilidades de Cristo, chamados para falar aquilo que Cristo deseja que seja falado, para fazer aquilo que Cristo deseja que seja feito, e não a sua própria vontade, o seu próprio projeto de vida ou projeto de religião ou igreja, ou seja lá o que for. A credencial primeira que nós encontramos aqui é que ele seja ministro de Cristo. Ele não pode ser líder só porque quer, tem que ter sido chamado por Cristo, e a evidência disso vai ser o tipo de ministério que esse líder, que esse pastor desenvolve. E a igreja precisa, por causa disso, estar consciente do que temos recebido na palavra do Senhor, para que seja capaz de medir, comparar, verificar se o que é exercido através daquele ministério é de fato a vontade do Senhor Jesus Cristo. Tem uma outra credencial que aparece aí. Uma segunda credencial do líder da igreja, ou dos líderes da igreja, que Paulo apresenta aqui, é a ideia de despenseiro. Que ele seja despenseiro dos mistérios de Deus. Também aparece essa ideia no capítulo 4, onde nós estamos, no verso 1, onde nós lemos: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Pode avançar, Roberto? Uma breve definição aí de despenseiro: aquele que é encarregado da despensa, né? Então, eu não sei como é que funciona, ou responsável pelo fornecimento. Quando a gente está pensando em comida, né? Então, lá em casa, o despenseiro, né, não sou eu, né? Despenseiro lá é minha esposa, né? Quando o assunto é comida, já jogo para ela, né? Falo, ó, os meninos querem comer, né? Aí ela já vai acessar a despensa. Eu sou responsável por abastecer a despensa, né? Mas aí o que a gente vai comer na segunda? O que a gente vai comer na terça, né? Que dia a gente vai comer o que misturou da segunda com a terça, né? Aí tudo isso, a logística é ela quem vai fazer. E a ideia aqui é exatamente essa, tá? O líder, ele tem que ser o despenseiro, não da comida, evidentemente, mas como o texto diz com clareza, dos mistérios de Deus. A palavra mistério aí pode dar a ideia de que esse líder tem um caráter super especial, conhece coisas de Deus que mais ninguém sabe, e até por isso as outras pessoas precisam viver na dependência desse líder, desse pastor, porque ele sabe muito mais coisas que Deus fala só para ele, que Deus mostra só para ele. Ele conhece os mistérios de Deus, tá? Mas mistérios de Deus aqui não tem nada a ver com isso. A palavra mistérios usada aqui tem a ideia de ensinos, realidades de Deus que nós não sabíamos, só Deus conhecia, mas que Deus decidiu revelar na palavra dele, na Bíblia. Tá? Então, os mistérios de Deus que os pastores hoje sabem, qualquer outro crente
que leia a Bíblia, que estude a Bíblia, também vai saber. Não tem nenhum mistério de Deus que o pastor conhece porque Deus falou só para ele. Todo mistério de Deus, Deus falou aqui, na sua palavra. E essa é a maneira da gente medir se essa credencial está presente ou não naquele líder. Ele é um dispenseiro dos mistérios de Deus? Falando na linguagem corriqueira do dia a dia, o que esse pastor ensina? Qual é o ensino desse líder? Ele ensina aquilo que Deus deixou revelado na palavra de Deus? Ele ensina a Bíblia? Ou ele ensina o que ele prefere? Ele ensina o que outros preferem? Ele prega e ensina sobre as experiências que ele teve, o que ele acha, o que ele gosta, os seus planos, seus sonhos, seus projetos. Eu tive, né? Ainda tenho, porque ainda está vivo, mas o contexto mudou, né? Enquanto eu estava no seminário, eu tive um professor no seminário, que ele disse, olha, o que a igreja precisa é de um pastor que os irmãos daquela igreja, a cada pregação, a cada aula, a cada ensino que aquele pastor faça, no final os irmãos possam dizer, eu aprendi alguma coisa sobre Deus. Aprendi alguma coisa sobre Deus. Infelizmente, irmãos, nós vamos encontrar, e aí é muito comum hoje que um membro de uma igreja seja membro da igreja e ele consuma conteúdo, pregação, estudos bíblicos, reflexões sobre Deus, tá? Em diferentes meios, não só na sua igreja. Nós fizemos recentemente aqui na igreja um curso sobre membresia e lá nós reforçamos a verdade que esse texto aqui nos apresenta, que o ambiente da igreja local, a igreja onde você é membro, deve ser o seu ambiente primário de aprendizado. Então, nenhum crente deveria estar aprendendo de Deus mais em outro lugar do que do seu líder da igreja onde ele faz parte. E por isso é tão importante que a igreja se certifique de que o líder da igreja onde ele faz parte é um líder de Deus, de fato, um líder credenciado pelo Senhor, né? E aí, alguns irmãos têm esse costume de consumir, né, as coisas que são ditas de Deus, né? Eu já encontrei alguns irmãos de igrejas, né? Eu não vou dizer se é dessa ou se é de outra, mas encontrei alguns irmãos de igreja que falam, pastor, você ouviu aquela novela, né? Assim, nossa, pastor, vai passar o próximo capítulo daquela novela, e aí, eu tô tão ansioso, eu queria que o senhor me dissesse, tem aquele personagem assim, e aí aquela outra personagem assim, e no próximo vai mostrar o que vai acontecer. Aí eu não estou aguentando esperar. Pastor, o que acontece? Né? Naquilo ali. Né? Se fosse pelo menos a luta, né, de Davi e Golias, né, e ele queria saber quem ia ganhar, né, dava pra gente dizer. Mas não. Aí o personagem da novela que ele viu é uma pessoa que nem tem na Bíblia. Né? O outro também não tem. A trama que foi feita, construída para aquela novela, aquela trama não está na Bíblia, mas a pessoa dá a entender que, número 1, faz tempo que ele não lê a Bíblia para poder comparar, né, e saber que aquilo ali não está na Bíblia, ou, número 2, ele já aceitou que aquela novela é capaz de substituir a necessidade que ele tem da palavra de Deus. Então, se eu assistir aquela novela, isso vale para o filme, para a série, que vai falar das coisas de Deus, tá? Irmãos, qual é o nome da novela que substitui a Bíblia? Quem sabe?
Hã? Ninguém sabe? Ninguém assistiu essa? Né? Nenhuma. Né? Nenhuma, né, irmãos? Porque se tivesse uma novela que substituísse a Bíblia com a credencial de Deus, né? Deus dizendo assim, olha, irmãos, assista essa daí porque eu garanto que assistiu essa, pronto. O que tem assim de valor, né? O resumão, a parte importante da Bíblia, tá lá. Assista essa que, pronto, já vai resolver as suas questões, tá? Se tivesse isso, irmão, Deus tinha dado a Bíblia pra gente à toa. A Bíblia é pra nada. Por que Deus ia nos dar um livro dessa grossura aqui, com tanta informação? E lembra que a palavra de Deus vai dizer que toda a Escritura é inspirada e proveitosa, né? E aí vai dizer o proveito que ela tem. A gente vai até olhar esse versículo hoje, daqui a pouco, tá? Então, se tudo é proveitoso, como é que eu posso pegar um pedacinho daqui, outro dali, jogar, misturar e pronto? E aceitar aquilo como uma substituição. Tá? Então a gente vê aqui que o despenseiro dos mistérios de Deus é aquele líder que tem esse entendimento de que ele foi chamado não para dizer o que ele acha, não para dizer o que ele pensa, não para dizer o que ele gosta, não para dizer o que as pessoas querem ouvir. Né? Olha, o que o pessoal gosta de ouvir? Né? Aí, vamos fazer uma pesquisa, né? Eu vou pregar agora e vamos passar aqui a ficha e você vai dizer que parte você gostou, que parte você não gostou. E aí na próxima eu já vou trazer só o que vocês gostaram. Né? O líder de Deus, o pastor de Deus, vai passar longe dessa compreensão e dessa atitude, desse procedimento. Ele vai ser um despenseiro dos mistérios de Deus. Veja aí, aqui mesmo onde nós estamos, só que no capítulo 2. Deixa marcado no 4 que a gente vai voltar. É o nosso texto base. Capítulo 2. Veja o que Paulo diz nos versos 6 e verso 7. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 6 e 7. Ele diz o seguinte: entretanto, ele está falando sobre ele e os outros líderes, né, que passaram naquela igreja. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de quem? De Deus, em mistério, outrora oculta. Perceba que ele está falando aqui outrora oculta, ele está dizendo, em outra hora, em outro momento, isso estava oculto. Só Deus sabia. Agora não. Agora a hora é outra. Deus já disse o que ele quer. Deus já nos deu a Bíblia. Já está aí o que Deus quer. E é isso que a gente fala. O restante do verso 7 vai dizer: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Paulo está dizendo, o meu compromisso e o compromisso dos líderes que são líderes de Deus, dos pastores que são pastores credenciados por Deus, é o compromisso com a revelação de Deus, com o que Deus tem a dizer, com o que Deus gosta, com o que Deus não gosta, com o que Deus pensa, com o que Deus diz, com o que Deus aprova, com o que Deus desaprova. Ainda que eu não aprove, mas Deus aprova. Ainda que eu desaprove, mas Deus aprova. Então, o compromisso é com Deus, com os mistérios de Deus, com a revelação de Deus, com a palavra de Deus, com os interesses, projetos e planos de Deus. A igreja não estava percebendo muito isso. Estava achando que cada líder daqueles, dono de um partido, estava com seus próprios pensamentos, buscando na sua própria despensa o que gostava mais. Um gostava mais de chocolate e o outro mais de cocada, né? Não. É aquilo que Deus orienta. Paulo estava servindo
o alimento dado por Deus, assim como Apolo, assim como Pedro e assim como os verdadeiros líderes de Deus. Vamos avançar um pouco mais, por favor. Tem uma terceira credencial do líder que aparece aqui, que ele seja encontrado fiel. Isso aparece no verso de número 2, lá no capítulo 4, que é o nosso texto principal. Então, capítulo 4, verso 2, nós lemos: Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E aqui, irmãos, perceba o seguinte: não é simplesmente a exigência. Acho que tem uma definição aí também, Roberto. Obrigado. Né? Quando pensamos em fiel, estamos falando daquele que cumpre sua responsabilidade ou suas responsabilidades. Também a ideia de fiel está ligada àquele que não trai a outra pessoa. Nesse contexto aqui, aquele líder, aquele pastor que não trai a outra pessoa, que é Deus, a pessoa que o comissionou para aquele ministério. Então, que não abandona o projeto de Deus por um projeto pessoal ou de qualquer outra natureza. Tá? Perceba que a credencial, o carimbo de Deus, vem não só no fato do pastor, do líder, ser alguém fiel. O texto não fala dele ser fiel tão somente, mas fala dele ser encontrado fiel. Isso diz respeito a assumir um caráter de fidelidade e manter esse caráter de fidelidade. Não basta apenas ser fiel, mas é necessário também manter-se fiel para ser encontrado fiel. Encontrado em qualquer momento que seja, em qualquer situação e circunstância. Então, se a ideia do líder fiel é o líder que cumpre a sua responsabilidade, se o pastor fiel é o pastor que cumpre a sua responsabilidade, se perguntarmos para você, que não é pastor, qual a responsabilidade que Deus deu para os pastores, qual seria a sua resposta? O pastor credenciado por Deus precisa ser encontrado fiel. Como é que você sabe se o seu pastor, que você está encontrando ele aqui, está sendo encontrado fiel ou não? Se ele está cumprindo com as responsabilidades que Deus deu para ele. Que responsabilidades são essas? Você não precisa saber de memória, tá? Mas se você é crente e você quer estar protegido desse mal que pode ser um pastor descredenciado por Deus, um pastor que para Deus não é pastor, ser o seu líder, se você quer estar protegido disso, quer evitar isso, você precisa pelo menos saber onde na Bíblia você vai para encontrar a resposta dessa pergunta. Onde é que na Bíblia Deus diz o que ele espera de um pastor? E aí, se você não sabe onde é, você vai saber agora e vai olhar lá junto comigo essas responsabilidades. Veja aí comigo na segunda carta de Paulo. Deixa marcado aqui na primeira de Paulo aos Coríntios e vamos para a segunda de Paulo a Timóteo. Lá, eu fiz questão de destacar aqui e passar para os irmãos o que são as responsabilidades do líder da igreja de acordo com Deus. Não é o que o pastor prefere fazer, não é o que o pastor mais gosta, não é o que a maioria dos pastores faz hoje ou a minoria faz, não é o que a nossa denominação prega, não é o que a religião certa diz, é o que Deus diz que o pastor deve fazer. A responsabilidade
dos pastores. Tá? Quais são? Segunda epístola de Paulo a Timóteo, perceba aí, certifique-se de que você está na segunda, tá? Porque tem 2 cartas que Paulo escreveu para Timóteo. Na segunda, capítulo 1, temos aqui alguns versos. Veja no verso 8, capítulo 1, verso 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Então é responsabilidade do pastor não se envergonhar de Jesus Cristo, do testemunho de Cristo. Verso 13, olha lá, estamos no capítulo 1 ainda. Verso 13, mantém o padrão das sãs palavras. Mantenha o padrão das sãs palavras. As sãs palavras aí é a Bíblia. Ele está dizendo, fica na Bíblia. Não começa a ensinar outras coisas. Fica na Bíblia. Mantenha o padrão das sãs palavras. Verso 14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo. Ou seja, aquilo que você recebeu de Deus, os ensinos do Senhor. Guarda isso. A ideia de guardar aqui não é de colocar numa gaveta e deixar lá. É de praticar. Pratica o que você está vendo nas Escrituras. Pratica o que a Bíblia diz. Então o pastor tem essa responsabilidade diante de Deus. Capítulo 2 da segunda de Paulo a Timóteo. Verso 2. O que de minha parte ouviste, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O pastor tem a responsabilidade de ensinar homens que são capazes de ensinar outros homens. É Deus quem diz. Verso 8, aqui no capítulo 2. Lembra-te de Jesus Cristo. Trazer sempre na memória Jesus Cristo. Então o pastor que está na igreja pregando 1 mês, 1 ano, 2 anos, 10 anos, e aí lá no 15º ano ele fala, também tem uma coisa importante para falar. Hoje nós vamos falar sobre Jesus. Já tem tempo que a gente não fala dele aqui, né? Cuidado com esse tipo de líder, né? Lembra-te de Jesus Cristo e ele vai dar mais detalhes, né? Verso 15 no capítulo 2 ainda. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então o pastor de Deus tem essa responsabilidade. Tem que ser aprovado por Deus. Tem que ser um obreiro que não tem do que se envergonhar. E tem que saber usar a Bíblia. Tem que manejar bem a Bíblia. Conhecer bem a Bíblia. Por que que o pastor de Deus precisa conhecer bem a Bíblia? Porque o ministério dele, a pregação dele, o ensino dele vai ser fundamentado na Bíblia. Então, na segunda-feira, além de tudo que o pastor vai estudar, ele vai estudar também a Bíblia. E na terça-feira, o pastor, além das outras coisas que ele vai fazer, ele vai estudar o quê? A Bíblia. Na quarta-feira, o pastor de Deus vai gastar tempo, além das outras coisas, com o quê? Com a Bíblia. Tá? E na quinta, com a Bíblia. Na sexta, com a Bíblia. No sábado, com a Bíblia. Vai ler outros livros. Vai assistir um pouco de televisão. Vai cuidar dos filhos. Vai no mercado fazer compra. Vai pagar as contas. E vai gastar tempo com a Bíblia. Estudando a Bíblia. Aprendendo mais da Bíblia. Porque ele vai ensinar a Bíblia. Tá? Verso 16. Evita os falatórios inúteis e profanos. A conversa do pastor não pode ser blá 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 inútil
e profano. Tá? Verso 22, aqui no capítulo 2. Foge das paixões da mocidade. O pastor tem essa responsabilidade. Segue a justiça, segue a fé, segue o amor, segue a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. O pastor tem que estar junto dos irmãos, junto com aqueles que de coração puro buscam o Senhor. Verso 24. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Sim, o pastor tem que ser capaz de ensinar, saber ensinar, aprender a ensinar cada vez mais e melhor. Não viver discutindo com quem não quer aprender, mas ser capaz de convencer por meio da Bíblia. Bíblia. Só vai fazer isso se conhecer a Bíblia. E no capítulo 3, verso 14, permanece naquilo que aprendeste, fazendo referência à Bíblia. Verso 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil. E aí ele vai dizer para que ela é útil. Então o pastor é obrigado, se ele quer ser um pastor reconhecido por Deus, a permanecer naquilo que ele aprendeu, que a palavra de Deus é inspirada e útil. Útil. A Bíblia é útil para toda situação. Capítulo 4, onde é o último capítulo dessa carta, verso 2, prega a palavra. Insiste, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Corrige de acordo com a Bíblia. Repreende de acordo com a Bíblia. Exorta com a Bíblia. Com toda longanimidade e doutrina da Bíblia. Prega a palavra. E a palavra aqui é a Bíblia. Pensa em uma palavra e diz que palavra você está pensando. Bíblia, né? Tá? Você quer saber a credencial de um pastor? É isso aí. Tá? Pastor pode ser muito carismático. Pastor pode saber contar histórias muito boas. Pastor pode ter uma ampla experiência de vida, ter aconselhado muita gente. Pastor pode ser de um coração bondoso e ajudar muitas pessoas. Mas a principal tarefa do pastor está relacionado com a Bíblia. A Bíblia. Tá? Lembre-se disso. Que ele seja encontrado fiel. Tá? Vamos avançar aí, Roberto, por favor. Quarta credencial, e é a última, do líder da igreja, do pastor, que ele seja louvado pelo próprio Deus. Vamos ver a definição de louvado aí, né? Que recebe reconhecimento, honra de alguém, no caso aqui de Deus, tá? Não é a ideia de louvado aí não é a ideia de adoração, tá? Deus adorando o pastor, né? Logicamente isso não faz o menor sentido, tá? A ideia aqui é de Deus dando os parabéns para aquela pessoa, tá? Para aquele líder. Essa é a ideia, dizendo, e é isso aí, tá certo, agora sim, tá? Essa é a ideia aqui, que ele seja louvado pelo próprio Deus. Vamos lá para o nosso texto, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, veja o que diz os versos 3 e 4. Paulo está explicando para os irmãos de Corinto, ele diz, irmãos, depois de ter falado tudo isso que a gente viu aqui, né, explicando as credenciais ali do pastor, ele diz, todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós. Paulo está falando com os crentes, ele diz, irmãos, gosto muito de vocês, são muito gente boa, vocês creem no mesmo Deus que eu, excelente.
somos amigos e tudo mais, mas uma carta assinada por vocês, dizendo que eu sou um bom líder, que eu sou um bom pastor, assinado aqui por todos os membros da igreja e carimbado, isso pode ter valor zero diante de Deus. Uma igreja de 1000 membros pode bater palma para o pastor e dizer, esse pastor é demais, está de parabéns. E Deus está olhando para a vida daquele homem, para o coração daquele homem e tendo vontade de vomitar. Paulo está dizendo, eu preciso de uma credencial assinada que comprove que eu sou um pastor legítimo. Mas não é a assinatura de vocês que garante que a assinatura de Deus também está ali. Paulo está falando disso. A mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós. Ou por tribunal humano, ainda ele vai dizer. A ideia aqui poderia ser expandida, né? Não só os membros da igreja, mas outras pessoas, né? Colegas, amigos, parentes, pode dizer, você é um bom pastor, você é um pastor excelente, né? Vou recolher 500 assinaturas, né? Que diga que eu sou um bom pastor, pronto. Aí posso dormir tranquilo. Paulo está dizendo, não. Tribunal humano nenhum garante isso. A assinatura que esse documento virtual, né, ou espiritual exige não é de tribunal humano. E ainda ele avança mais no verso 3. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguia a consciência. Paulo está dizendo, eu tenho a minha consciência tranquila. Se eu pensar em mim mesmo, Paulo está dizendo, na qualidade de pastor e pensar assim, o que me desqualifica? Quais são os motivos que me dizem que eu não sou um bom pastor? Paulo está dizendo, se eu perguntar isso para mim mesmo, sendo sincero com a minha consciência, eu não encontro nenhum motivo. Eu concordo comigo mesmo de que sou um bom pastor, Paulo está dizendo. Mas ele diz, nem por isso eu fico tranquilo. Porque a minha assinatura nesse documento, nessa credencial, também pode não ter o valor que precisa ter. Só tem um indivíduo que tem a assinatura legítima para assinar um documento desse, credencial de um verdadeiro pastor. E esse é aquele que ele diz, né? Verso 4 ele diz, de nada me arguia a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Paulo está dizendo, se tiver 1000 crentes no céu batendo palma para mim, mas Deus estiver insatisfeito comigo, isso vai valer de quê? Vai valer de nada. Se eu chegar no céu todo contente, certo de que eu fiz o que Deus queria, e eu chego lá e encontro Deus entristecido ou irado contra mim, isso me adianta de quê? De nada. Porque o juiz do crente, e nesse contexto aqui do pastor, é um só, é Deus. Então o pastor tem que olhar para esse foco e a igreja precisa entender isso também. Isso significa então que a igreja não tem que observar nenhum critério na vida do pastor. Quem julga é Deus. Não importa o que os crentes acham, não importa o que o mundo acha, não importa o que o pastor acha a consciência dele, é Deus quem vai julgar, então põe qualquer pessoa aí, depois a gente vê. Será que é isso que Paulo está dizendo? Né? Evidentemente não. Como nós já vimos lá, há responsabilidades reveladas por Deus, critérios revelados por Deus para um pastor, que um pastor deve se enquadrar e que a igreja deve verificar. Tá? Deixa marcado aqui e vamos ver agora na primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo.
primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 3, nós encontramos ali o que o título aqui da minha Bíblia chama de qualificações dos bispos. E a ideia de bispo aqui é de pastor. Bispo, presbítero, pastor, tem o mesmo sentido aqui na palavra de Deus. Então veja só, capítulo 3 da primeira carta agora de Timóteo, versos de 1 a 7, eu vou fazer a leitura. Repare no que Deus demonstra aqui como critérios que a igreja deve observar quando alguém deseja ser um pastor. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, tá? Esse episcopado aí pode ser entendido como pastorado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo ou que o pastor seja. Aí veja só a lista que Deus colocou aqui. Não foi eu que pus, né? Nossa igreja não pôs, já estava aí muito antes de nós nascermos. Que é importante que ele seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos debaixo da disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito ou novo na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então perceba diversos critérios que a igreja tem para verificar, analisar, filtrar e aí sim abraçar a liderança desse pastor no seu meio. Tá? Mas nem tudo que a igreja pode ver comunica tudo a respeito do pastor, do líder. Roberto, vamos avançar, por favor. O pastor deve ser louvado pelos crentes, né? Não, ou melhor, não louvado pelos crentes, não louvado pelos amigos, não louvado por si mesmo, mas louvado por Deus, né? Como a gente vai ver ali. Pode avançar um pouquinho. Aí, tá bom, volta aí. Mas no que não posso saber, o que eu devo fazer, né? Então tem coisas que a igreja pode ver e a igreja pode saber. Você deve estar com a Bíblia aberta ainda na primeira de Paulo a Timóteo, imagino eu. Se não tiver, vai ser melhor se você voltar lá. Eu ainda estou. Já já a gente volta lá para Coríntios. Então veja só que nessas qualificações apresentadas aqui, ele vai dizer, por exemplo, esposo de uma só mulher. Algo que a igreja consegue ver sobre o pastor. Né? Vai ver o pastor, vai ver a mulher dele, vai dizer, beleza, ele é esposo de uma só mulher. Né? Mas a mente do pastor, qual mulher está passando pela mente do pastor? Quem sabe? Né? O pastor e Deus, né? O pastor e Deus. Olha outra coisa aí, aqui nas qualificações. Hospitaleiro. Tá? A ideia aqui é que ele vai abrir a sua casa, ele vai receber bem as pessoas, a ideia de hospital também, né? Ele vai cuidar bem das pessoas. Então você bate lá e chama, pastor! Né? Lá na casa pastoral. O pastor fala, irmão! Vem cá, faz aquele café, a gente conversa, ele dá os conselhos, né? Aí diz, pastor, foi tão bom, obrigado. Não, irmão, vem aí, sempre que você desejar, pode chegar, é um prazer receber. O irmão sobe as escadas, sai no portão. E aí, o que o pastor fala depois? Eita, aquele irmão, rapaz! Né?
O irmão não está vendo aquilo ali. Né? O pastor falou, tomara que esse irmão não venha mais aqui. Eita. Pode ser que o pastor fale isso? Pode. Né? Pode. Claro. E o irmão, e como que a igreja vai ver? A igreja vai saber? Não vai saber. Tá? É um pastor hospitaleiro, claro, nunca me deixou na rua pro lado de fora. Não é verdade? Tem mais coisa aqui que a gente... Na mesma linha, tá? Não dado ao vinho, né? Nunca vi o pastor beber. O pastor bebe só da meia-noite às 5 da manhã, né? Espera para recuperar e sai de casa sempre sóbrio, né? Ué, como dá? Não, meu pastor nunca bebeu na sua frente. Né? Mas você não tem também como saber o que ele está fazendo na casa dele da meia-noite às 5. Então perceba que existe uma nuance, existe um vácuo onde a igreja não tem condição de saber exatamente. Não significa que a igreja não tem nenhum critério para observar. Tem vários aqui. Mas existe uma área cinzenta, onde a igreja não tem como medir. E aí, se a gente não pode saber o que a gente vai fazer para ter certeza que esse líder é um líder de Deus, né? É um que recebe a gente lá na casa dele, e quando a gente sai, ele diz, Senhor, abençoa esse irmão que saiu daqui, né? Ajuda ele, vai orar por você, em vez de falar, graças a Deus que foi embora, né? Como é que a gente vai saber? Pode avançar, Roberto. Vamos ver lá, agora vamos voltar, né? Lá na 1 de Paulo aos Coríntios, verso 4. Verso 4 não, verso 5, né? Verso 4 diz, porque de nada me ergo a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. E verso 5, portanto, nada julgueis antes do tempo. Tá? Então eu não tenho como saber o que está na mente do meu pastor, o que ele está fazendo da meia-noite às 5, o que ele fala de mim depois que eu saio da casa dele ou depois que ele sai da minha casa. Tem coisas que eu não tenho como saber. Então o que eu faço? Não vou julgar nada antes do tempo. Eu posso julgar aquilo que está diante de mim. Mas aquilo que eu não tenho como saber, como crente, eu sou instruído a esperar no Senhor. Veja o que diz o verso 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo. Ué, antes de que tempo? Até que venha o Senhor. Acontece que aquele pastor, aquele líder tem um chefe. Está fora, mas está voltando para casa. E quando o chefe chegar, vai colocar as coisas dentro de casa em ordem. Até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, as intenções do coração. Todo mundo que te deu presente, deu com boa intenção? Tomara, né? O Marcos falou. Tomara que sim, né? Muita gente já me deu presente. Mas será que foi sempre com boa intenção? Toda ligação que fazem lá na sua casa para te oferecer alguma coisa é com boa intenção? Só se for na sua, né? Na minha, já várias vezes não foi com boa intenção. Tá? Então as intenções do coração, elas são julgadas por Deus. Tá? Cuidado com isso então. Porque às vezes aquele pastor que você bate tanto palma para ele, aquele líder, que você só vê o brilho no dia da vinda do Senhor, vai ser possível enxergar muitas trevas. Tá? Quem vai julgar isso é o próprio Deus. Nesse sentido, a igreja tem a sua maneira de se precaver, mas também a igreja precisa exercer fé. Como tudo na vida do crente, para ter o seu líder, a igreja também precisa exercer fé. Saber que Deus está
cobrindo a igreja com o seu cuidado. Deus está agindo na vida da igreja e também na vida da liderança. E tem um momento certo, aonde, como diz o final do verso 5, então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Pode avançar, Roberto, por favor. 2 aplicações aqui para a gente encerrar. Primeira, como igreja, certifique-se de que os líderes da igreja da qual você faz parte são realmente ministros de Cristo, não autoministros, né? Despenseiros dos mistérios de Deus, falam do que Deus tem para dizer e não do que eles querem dizer. Encontrados fiéis, estão andando em fidelidade para com Deus, cumprindo as suas responsabilidades. E louvados pelo Senhor, Deus se agrada deles. Essa parte vamos ver definitivamente no futuro, né? Mas naquilo que Deus já revelou, a igreja deve averiguar. 2. E último, cuidado para não julgar antes do tempo aquilo que você não tem como saber. Cuidado na hora de avaliar os líderes, né? Na hora de lidar com a liderança que Deus colocou na igreja. Lembra? Os líderes foram dados por Deus. Os verdadeiros líderes foram dados por Deus. Então, confie no trabalho do Senhor, pois ele nunca falha. Deus vai trabalhar. Então, se a igreja fizer o seu papel, olhar as orientações de Deus, entender a liderança da maneira correta, vai evitar a crise que estava acontecendo aqui nessa igreja. Vai perceber que não adianta seguir Paulo se Apolo está seguindo as orientações, as diretrizes do mesmo Deus. Então, tanto faz Paulo, Apolo, Pedro. Tá? E é importante que a igreja esteja precavida, porque muitas vezes as crises dentro da igreja podem vir por meio dos membros. Mas algumas vezes essas crises vêm por parte da liderança, por parte dos pastores e líderes. Então, que a igreja cumpra o seu papel e que os líderes também desempenhem o seu papel de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pelo que mais uma vez fomos ensinados nessa noite. Que possamos, no papel que nós desempenhamos como igreja, estar alertas, estar atentos para as advertências, para as instruções da Tua palavra. Que possamos estar recebendo aquilo que vem do Senhor por meio da Tua palavra. De servos que estão indo até a despensa de Deus para nos alimentar. De servos que estão sendo fiéis, tanto no entender, no estudar a Tua palavra, como no transmitir e no ensiná-la para nós. Servos que são louvados por Deus, que estão interessados no que Deus tem a dizer sobre as suas próprias vidas. Servos que não estão bajulando os irmãos para serem elogiados. Servos que estão transmitindo a vontade de Deus, exortando com dureza quando é necessário, mas sabendo também estar do lado, consolar, falar ao coração, como a Tua palavra nos ensina. Senhor Deus, faz de nós pastores, pastores segundo o Teu coração. Nos lapida, Senhor. Nos auxilia no ministério que o Senhor concedeu a cada pastor dessa igreja. Que possamos permanecer e ser encontrados fiéis em todo o tempo, para que a Tua igreja seja abençoada, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu reino cresça, para que a igreja se fortaleça, para que Jesus Cristo seja adorado, conhecido, amado, seguido, servido como Ele merece. Obrigado, Deus, por esse tempo de comunhão. Nos abençoa nessa noite, nos leva em paz para os nossos lares e nos ajuda a darmos a atenção que a Tua palavra merece e exige de nós. No santo nome de Jesus agradecemos e oramos.
Amém. Amém. Que Deus nos abençoe a todos, uma ótima semana. Nos encontramos novamente aqui, se o Senhor nos permitir.